E é isso aí, galera. Estamos de volta agora com o nosso segundo bloco. O primeiro bloco foi maravilhoso. Falamos sobre a história de brega, sobre arte, sobre um monte de coisa, né? Sobre corrida. E agora, teve um ponto que a gente deixou para puxar ele depois, mas que é tão importante para nossa paradinha daqui de hoje. Nós gostaríamos de saber um pouco mais, Brega, nesse momento, sobre a sua caminhada com a espiritualidade. Com igreja, com algum outro espaço de fé que você fez parte e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente das suas andanças nesse espaço religioso. O universo religioso é uma realidade minha desde sempre, né? Criado no universo católico, nasci no universo católico, mas aos 6, 7 anos de idade migrei, porque meus pais migraram para o universo protestante. Certo. Então eu cresço com a pegada protestante, né? E eu tenho uma experiência nos meus primeiros 26 anos, quase que exclusivo numa igreja local, conservadora, fundamentalista, batista, em que algumas coisas são muito características desse tipo de comunidade. Por exemplo, a preocupação com a sã doutrina. Sim. Que às vezes eu me perguntava por meu pastor, mas qual é a sã doutrina? Aí ele falava uma coisa, falava outra. Nunca entendi bem qual era a sã doutrina, né? Agora, quando eu fui para a Faculdade Teológica, em 1980, foi quando eu tive acesso a outros pensamentos, ainda no universo batista, certo, protestante batista, mas com gente pensando diferente. Sim. Né? Desde o nosso diretor, Dr. Werner Cacho, que era um homem de uma cultura bíblica extraordinária, ele é o autor da tradução da Bíblia na linguagem de hoje. A gente conviveu com ele, né? E era magnífico, um homem sábio, inteligente. Por exemplo, me recomendou a acupuntura. Olha que Dr. legal, Werner Cacho, era um bruxo. Alunos chegavam na faculdade com dores e tal, ele ia lá nos pontos, enfim. Esses são os mais legais, sempre. Geralmente. Aí, ali eu tive acesso a literaturas, né? Tive acesso a pensamentos, tive acesso a pessoas, né? Bom, sou ordenado ainda nesse ambiente, o meu pastor conservador convoca um concílio de conservadores. Então eu fui examinado por 13 decanos desse universo, né? Dr. Frederico Wittels, que foi diretor da nossa faculdade durante muito tempo, e foi um exame de 3 horas e meia. Caramba! Assim, onde a gente eu fui perguntado sobre tudo, até tipo onde é o céu. E onde é, Brega? Mas uma dúvida. Eu respondi ontem, né? O céu é onde Deus está. Isso mesmo. Uma dúvida sincera, essas perguntas, vocês são ensinados e aí vocês têm que lembrar, tipo, estuda para responder, ou parte da subjetividade da interpretação de vocês? Normalmente há um roteiro quase que formalizado para organizar um concílio de exame, né, em que você examina a vocação do candidato, né, as convicções vocacionais do candidato, a conversão do candidato e a vocação. Entendi. Então, há uma série de perguntas nesse primeiro momento para ter aquela ideia de se o cara é convertido e se a vocação dele... Acho isso... não sei, né? Até hoje não sei bem se é possível. Ok, você é convertido. Legal, você é convertido. Mas isso é praxe. E aí você tem no restante do concílio a área de teologia, a área de eclesiologia, a área de ética, Bíblia, né? Às vezes tem examinador para cada uma dessas áreas, às vezes tem um examinador geral. No meu caso foi um examinador geral, o Dr. Frederico Wittels. Ele me perguntou sobre Bíblia, tipo assim, abriu um texto bíblico e disse assim, o que você acha desse texto? E aí o debate e tal, e as áreas. Né? Áreas tipo, o que é Deus, quem é Deus, quais os atributos de Deus, e aí vai. A igreja, ceia, batismo, enfim. No meu tempo, isso, pecado, salvação, céu, inferno,
No meu tempo, isso era bem... a gente meio que sabia o que ia cair no concílio. A gente era orientado e ok. Eu fui aprovado com uma ressalva, que era o meu vocabulário teológico. O meu... Era muito fraco. fraco. Até hoje. Sim. Você não usava gasofilácio, Não, né? não, usava não, sacerdote. Um dos meus professores da faculdade, Zé Luiz Marcelino, é que fez essa recomendação carinhosamente. Ele disse assim, irmão, tá ótimo e tal, mas o irmão vai ser pastor batista, melhore o seu vocabulário teológico. Olha. Falei, obrigado, pastor. Isso foi na ata do concílio. Sim. Né? E aí vem o conselho de ordenação, que é uma outra história, uma festa e tal, e foi linda a festa. Eu tenho um álbum de... Você tinha quantos anos, Brega? 27 anos. 27. 3 de dezembro de 1983. Ai, ele é bom de data. Juntou dois aqui que Fez- bom de data, então vamos rolar. Fez 40 anos agora em dezembro passado, né? E aí, o que acontece? Aí vem um ponto que é um divisor de águas, né? Em 83 eu começo a pastorear, me assessoro de pastores, amigos, para me orientar o que é o pastoreio para valer e não na teoria, né? Tipo assim, bom, tem uma igreja batista, como é que faz uma assembleia, mano? Como é que batiza? Como é que mergulha a pessoa? Como é que distribui a ceia? Como é que... Enfim, tem um mundo de coisinhas que, cara, só no dia a dia. E eu tive pastores amigos que me orientaram. O Edson Plaza foi um deles, um dos primeiros que me deu direcionamentos bem práticos. E eu recebi lá em 84, 85, 2 fitas de Caio Fábio. 2 fitas cassete de Caio Fábio. Que eu já tinha visto livrinhos do Caio em livrarias evangélicas. Tipo, né? Lembra aquele Caio falar sobre o aborto? Sim, Caio sobre não sei o quê, os livretinhos. Aí eu olhava assim, como não era batista, eu já tinha um preconceito, né? Certo. Aí eu olhava assim, pô, mas aí chega essas 2 fitas cassete com o sermão Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. É um sermão que o Caio pregou num encontro para pastores em Brasília, dirigido pelo Douglas Spurlock da CEPAL. Nossa, sim. E esse sermão pregado, o livro já é maravilhoso, mas ouvir o Caio pregando esse sermão, eu confesso que ali foi um corte. A partir desse sermão eu fui reler o Evangelho, reler o Novo Testamento. Ouvi na fita os textos que ele citava e fui lá. Caramba, meu, tá mesmo aqui, meu. É isso. É isso. Você falou 85? Por aí. Eu fico muito até emocionado, assim, porque saber que você teve essa experiência de uma mudança em um ano em que eu e o Egito nascemos. Nós nascemos. Nós estamos aqui conversando sobre uma experiência que tem nossa idade de vida, mano, entendeu? Exatamente. É muito bonito. Agora, o que é mais louco é imaginar que de 85 para 98 é quando eu tenho o mesmo processo com fitas também, só muda o sermão. Só muda o sermão. Que no meu caso foi O Vento Sopra Onde Quer. E aí eu peguei as fitinhas, ouvi, também foi meu processo de conversão, de querer estudar e opa, tem isso mesmo. Tem um outro jeito de ser. Que esse, na verdade, era uma pergunta que eu tinha desde a minha adolescência, do tipo assim, para seguir a Jesus só pode ser desse jeito. Essa era uma questão que eu tinha. E quando eu ouço Caio, eu falei, tem outro jeito. E aí, em 87, Caio vai fazer um estudo em São Paulo, e esse Edson Plaza, que era meu amigo na época, me convida e nós vamos juntos ouvir o Caio num anfiteatro do Center Norte. Certo. E passamos o dia inteiro ouvindo o Caio falar sobre um projeto de espiritualidade integral. O dia inteiro.
com Guilherme Kerr fazendo as canções. E a partir daí, eu costumo dizer que eu me juntei a um povo que já caminhava em paralelo com as grandes denominações. Certo. Porque Caio era presbiteriano, Ed Batista, Ariovaldo Metodista, Uziel Metodista, enfim. E o Caio, via Pacto de Lausanne, que aterrissa no Brasil em 82, Certo. abre vamos dizer assim, uma caminhada paralela com tudo isso. E aí entra as mudanças radicais na minha espiritualidade. Porque é aí também que eu conheço Osmar Ludovico, que eu conheço o Ricardo Barbosa daqui, que resgatou em nós aspectos da espiritualidade clássica, né, do que foi jogado fora na Reforma Protestante e que não precisava, né, as disciplinas espirituais que a Igreja Evangélica abandonou. O Ricardo, o Osmar e outros trouxeram-nos a leitura de Henry Nouwen, né, e outros, James Houston, do College lá de Vancouver, enfim. Aqui nessa caminhada, a minha espiritualidade e a minha eclesiologia, também a teologia, ela sofre um abalo radical, de pé no chão, porque aí tinha a ideia da missão integral, né, com René Padilha e os expoentes da missão integral, Thierrys, dessa turma toda, né? Então foram leituras que eu nunca imaginei fazer, ou ouvir. Aí eu conheci René Padilha, fui ouvir René Padilha pessoalmente, James Houston pessoalmente, e a CEPAL trouxe naquela época esses expoentes, né? E o próprio Caio na Vinde. Eu ouvi John Stott na Vinde. Eu fui ouvir o John Stott na USP. Então, assim, ouvir o John Stott falando o que seria a virada do século, e eu diria assim, és profeta. Ele falou assim, na virada do século, as pessoas estarão procurando por comunidades. Maravilhoso, é isso. Hoje as pessoas, o que elas querem? Comunidade. Então, assim, aí inaugurou uma jornada que eu me sinto nela até hoje, né? O que você acha que mudou, assim, de forma tão impactante? Você falou que você teve acesso a isso tudo, mas e aí? Para onde sua vida foi? O que mudou de forma drástica, assim? Então, eu continuei servindo como pastor na Igreja Batista, né? Eu trabalhei em 2 igrejas batistas e a terceira é na equipe pastoral do Ed, então foram 25 anos servindo como pastor em igrejas batistas, isto é, levando em conta todo o arcabouço do que é estar servindo numa instituição religiosa, que pagava bem. O que eu tenho, não tenho nem de vida, ele tem de pastoreio em Igreja Batista. Porque vocês falando de 85 e 87, eu sou de 2001. Mas ó, uma coisa que mudou radicalmente é o entendimento do que é igreja. Igreja, o corpo de Cristo. Que não tem nada a ver com a Igreja Batista, Presbiteriana, não. O corpo de Cristo é outra história. A comunidade da fé, a comunidade do amor, a comunidade da cruz, a comunidade do perdão, a comunidade do acolhimento, a comunidade da fé, entendeu? Que não tem nada a ver com CNPJs, com sistemas, com estrutura, com doutrinas. Não tem. É outra história. É o corpo de Cristo e as suas funções na vida. Isso para mim radicalizou, de modo que eu sempre entendi que quando eu estava dirigindo uma assembleia na Igreja Batista para decidir a marca do papel higiênico, por exemplo, aquilo tinha a ver com uma instituição religiosa, não com o corpo de Cristo, não com a comunidade da fé. Aquela era uma decisão que a administração tinha que tomar. Mas na Igreja Batista, governo congregacional, né, então todo mundo decide tudo e tal, embora eu
e o Ed, na Igreja Batista, instituímos o presbitério e jamais levamos essas coisas para a comunidade, porque a comunidade tinha que viver a comunidade. E não ficar decidindo que tipo de tinta vai pintar, sabe essas coisas? Sim. Então, assim, isso mudou radicalmente, mudou alguma essencialidade no meu pensamento teológico, não é? Nada mudou em relação à essência do pensamento teológico, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o credo, né? O credo. Mas soteriologia, né? A doutrina da salvação, foi mudando, né? Do tipo, quem é salvo, quem não é salvo. Na Igreja Batista, o salvo é aquele que levanta a mão e é batizado e fica esperando morrer para ir para o céu. Certo. E um céu bem chato, que vai ficar ali, né, glória, glória, aleluia, eternamente, Onde alguns sem dizem- nenhuma criatividade. Onde alguns dizem que os Beatles não estarão, né? Pois é, eu já tenho sérios problemas por causa disso. Se eu chegar no céu e não encontrar o John, Paul, esse pessoal, vai ser complicado. Tom Jobim, Milton Nascimento, onde estão esses caras? Então, assim, a gente não tem... E eu não estou falando de mim, estou falando desse grupo aqui, né, que ficou conhecido até como o grupo da caminhada, que era um pessoal que era, na época, capitaneado pelo Caio e por alguns outros, né, que a gente ia formando novos pensamentos à medida que o próprio Caio ia propondo, inclusive. Né? Então, o nosso pensamento ia mudando, né, mas ganhando corpo no que diz respeito a uma comunidade de fé para o Brasil. Esse era o nosso sonho dos anos 80, uma comunidade de fé para o Brasil, terapêutica, sadia, abençoadora, propositiva, em todas as áreas da sociedade, desde a arte, a cultura, a política, o mundo corporativo. As conversas com o Ariovaldo eram assim do tipo, vamos formar arquitetos com o pensamento do Evangelho, que pense num prédio que tenha acessibilidade, que pense num ambiente que isso, que aquilo. Nossa, meu esse é o Evangelho. Então, Trouxe assim, para tudo, né? para tudo. Não só um ambiente Pra tudo. sacralizado. Pô, mas... vamos formar advogados, não é, que lutem pela justiça gratuita, sabe assim? Que vá para os lugares, que vá para o mundo, libertar a gente que está preso injustamente, gente que vai defender causas que ninguém defende, entendeu? Vamos formar engenheiros, né, que pensem nisso, que pensem naquilo. Vamos formar políticos que vão para Brasília e não vão se corromper. Mano, essa era a nossa jornada, entendeu? Então, assim, não teve como não mudar. Não teve como não mudar. E aí, nesse caminho, eu redescobri as disciplinas espirituais, né? O silêncio, a confissão, a contemplação, a solidão ou a solitude, a partilha, sabe assim? E até hoje, há mais de 30 anos, eu tenho um grupo que nós nos reunimos uma quinta-feira por mês, ali do lado do monastério em Vinhedo, onde inclusive participamos dos ofícios com os monges, enfim, no entendimento cada vez maior dessa espiritualidade que a gente chama de monastérica, não é? Que é o aprofundamento em Deus. Sim. Aprofundamento em Deus. Né? Essa coisa de... O Osmar diz assim, Deus fala o tempo todo, a gente é que é barulhento e não ouve. E é verdade. Então você vai para um ambiente em que você se propõe o silêncio, em algum momento você está ouvindo a você mesmo, sim, o outro e Deus. Ou Deus, o outro e você. Não importa por onde você começa. Te ouvindo falar sobre isso, mais cedo a gente estava até conversando um pouco sobre isso nos bastidores, que é o seguinte, muitas pessoas hoje
se cansaram das instituições, mas dizem que ainda querem caminhar com Jesus e têm feito movimentos para que isso aconteça. Temos conhecido alguns grupos que têm se declarado mais progressistas da fé cristã e tal. Só que aí, infelizmente, essas... Como você deu o nome disciplinas, você usou uma palavra aqui, foi disciplinas espirituais? Isso. Eles jogam isso fora também. Sabe? Não sei se num desespero de não quero mais aquilo, e aí esquece isso daí tudo também. E acabam deixando de lado. O que você diria sobre esse tipo de atitude? De querer uma comunidade, de querer alguma coisa que te conecte com a sua espiritualidade, mas deixa de lado valores e princípios que são tão importantes para a nossa caminhada com a nossa fé em Jesus. Sim. Eu acho que você está falando de uma parcela significativa hoje da tal igreja evangélica chamada progressista, militante, né? Que abraça causas que eu acho que não há uma causa que eu também não abrace, não é? Mas eu tenho uma dificuldade com causas, né? Eu sei de pessoas que dizem que entregaram suas vidas pela causa. Qual causa? Não é? E eu entendo que nem Deus tem interesse em que gastemos nossas vidas em causas ou na chamada obra dele, senão nele. Ele nos deseja. Ele não nos deseja naquilo que nós podemos fazer como uma causa tida como uma causa dele. Não, eu quero vocês. E vocês em mim. Não há como vocês não se tornarem defensores daquilo que em mim está, ou naquilo que eu sou. Mas me parece que as bandeiras, elas tomaram espaços e ganharam sentidos, simbolismos e tal, e não diria assim, não há tanto mal nisso. Mas eu respondo para você dizendo assim, talvez o que precisa, e é um trabalho meu particular, é lembrar esses irmãos e irmãs a devocionalidade. A devocionalidade. Maravilha. A vida, como diz, a vida com Deus, ela carece de devocionalidade. Que bonito. Que particularmente é no que eu tenho mais me dedicado. Por exemplo, eu resgatei em mim o lugar da oração. E a pandemia teve muito a ver com isso. Eu não posso dizer que eu sou um homem de oração ou que fui um homem de oração, mas eu sempre orei. Sempre orei. Orar para mim sempre foi algo que me atraiu, creio, acredito. Não acredito na minha oração, acredito ao Deus ao qual eu oro. Mas eu acredito nessa coisa da oração. Mas na pandemia, tal a gravidade do que eu particularmente enfrentei, que eu resgatei o lugar da oração dentro de mim. O lugar da oração. E, além do lugar da oração, eu resgatei a oração em mim, não a oração formal, mas é o olhar orante, a fala orante, a presença orante, o toque orante, o ouvir orante, as percepções orantes, tanto que na Bendita Hora, que virou livro, eu digo assim, quando eu dou o clique, né, do link da Bendita Hora, eu digo assim, nós estamos na Bendita Hora de Oração, se falarmos, se não falarmos, se formalmente orarmos, não, aquilo tudo é a bendita hora de oração, uma gargalhada, um sorriso, uma lágrima, orando, uma queixa, um lamento, sabe assim? Isso é oração. E eu na quarta-feira que eu faço a oração no Instagram, né, eu terminei, eu fiz uma fala assim, tipo... Eu não vou dizer o que a Bela falou, Brega, ora por mim sobre isso. Eu digo assim, Senhor, queria falar com o Senhor sobre a Bela. O Senhor sabe da Bela, né? Aí eu ouço dizendo assim, eu sei. Então, Senhor. Então. E pronto.
eu quero falar com o senhor sobre o Egito. Ah, sobre o Egito. Egito. E percebe essa devocionalidade que cai para a intimidade, para a informalidade, que descaracteriza toda a forma, toda estética, né? E alguém já disse que só há intimidade na informalidade. Na formalidade você não tem intimidade. Né? Por que uma comunidade reunida, sentado um na frente do outro, você tem um auditório e não uma comunidade? Porque aquele formato das cadeiras não viabiliza informalidade. Oi, irmão, como é que vai? Oi, irmão. Não dá para dar dorsico. Agora, numa roda, entendeu? Ô, mano, e aí, velho? Pronto, você estabeleceu conexão. Conexão, que é uma palavra moderna, mas tudo a ver. A comunidade, ela se conecta. Né? Então, assim, nós podemos nos reunir para defender todas as causas justas que existem no universo. Mas, enquanto aqui, no refúgio, agora, aqui, né, nós somos irmãos e irmãs, há um Deus presente, diz Ariovaldo que se há um Deus presente, a gente fica quieto. Não inventa moda. Vamos devotar a esse Deus aquilo que só a Ele é devido. Se Ele der licença, A gente fala. você vai falar que Ele é menos importante que a causa que você diz que é para Ele? Exatamente. Então você... Deus, peraí, né? Tem uma não, causa. estamos resolvendo aqui os seus problemas. Aí ele diz, e eu vou ficar aqui. Então assim, tipo, vem cá, filho. Né? Então assim, essa devocionalidade, eu penso que ela tem que existir em todos os momentos. E não é aquela coisa, vamos orar para isso. Não, não é isso. É a compreensão de que há um Deus presente. Há um Deus em mim, há um Deus em nós, há um Deus sobre nós, entre nós. E eu preciso, qual seria o nosso momento devocional aqui, hoje? O que eu vou trazer? Assim, é aquilo assim, poxa, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Fui visitar uma irmãzinha no hospital, assim, puxa, vamos orar por ela, vamos. Né? E a gente perdeu a bênção das conexões, que quando nós nos encontramos, nós somos irmãos e irmãs. Quando vamos dar tarefas uns para os outros, cada um sai para um. Mas quando estamos juntos, a devocionalidade, o toque, né? A espiritualidade do abraço, curador, sabe assim? O Brega, você está falando isso e eu me lembrei de Paulo, quando escreve dizendo, olha, eu estou crucificado em Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E isso é muito forte, porque a causa de Paulo passa a ser, então, a causa do Cristo nele. E aí tem uma frase que é do Caio, inclusive, que eu adoro, que é: quem está crucificado com Cristo não tem mãos para segurar bandeiras. Isso aí. Porque está fazendo da própria vida o seu embandeirar, né? E é muito bonito quando a gente do Evangelho vai discernindo que a nossa vida é a nossa militância, no sentido de serviço, de amor. É isso. Oi, gente, nós estamos de volta aqui com o bloco 3 do nosso super papo com o nosso querido Brega. E eu gostaria... Essa é a vinheta? É a vinheta. A gente mesmo faz a vinheta, né, cara? Bom, Meu Deus. Muito bom. Ô, Brega, aí você tem um jargão que virou livro, Bora Pra Vida. E eu queria perguntar para você se a igreja evangélica no Brasil tá indo bora pra vida ou bora pra morte? Olha. Essa foi pra lascar, né, Brega? Foi, combinado. Foi. Não esperava, foi. Olha, eu acho que a igreja, a tal igreja evangélica brasileira, está com sérios problemas. Sérios problemas. Não obstante, acho que a comunidade de fé, que para mim é outra história, não. Sim, Não. ela tá legal. A comunidade de fé tá viva. A comunidade de fé está viva, é para a vida.
ao que está acontecendo, que não está nas mídias, não está nos grandes temas do momento, né? Sobretudo nas periferias do Brasil, do mundo. Você tem informações de que a comunidade de fé que carrega o evangelho, porque para mim, evangélico é quem carrega o evangelho, não é quem carrega a Bíblia, não é quem carrega o púlpito, a cadeira, o banco, a parede, a placa, não. Evangélico é quem carrega o evangelho em si. Da hora que acorda, da hora que deita, e quando dorme e quando sonha. Ele não carrega a carteirinha, ele carrega a vida de Jesus em si. Essa comunidade de fé, ela está muito bem, obrigado. Até porque ela independe dos CNPJs que identificam instituições religiosas pelo mundo todo, sejam elas do universo católico, do universo protestante ou, inclusive, das outras grandes religiões, que são instituições religiosas reguladoras num mundo como é a economia, a política e outros. O entretenimento, por exemplo, entendeu? Que virou uma devoção. Né? O entretenimento é uma devoção, né? Um grande instrumento de mobilizações de bilhões e bilhões e milhões de pessoas e tal, né? É quase uma crença, né? Você vai passar as férias aonde? Não vou em lugar nenhum. Mas como? Né? Então, assim, você não vai tirar férias, sabe assim? Mano, mas, né? E isso tudo nesse mundo mercantilizado, capitalista, enfim, que tudo se vende, tudo se compra, o mercado coloca a marca em tudo, numa festa infantil. Tem marca de... Mano, não, você já fez o chá de revelação? Chá de revelação? E o que precisa? Entra no site, tem lá 15 itens para ter o chá. Mano do céu, diga lá qual é o bebê que vem e pronto, não. O mercado carimbou chá de revelação. E às vezes quando nasce revela, né? Revela. Então assim, eu diria assim, a igreja evangélica brasileira, que se resume num CNPJ de instituições religiosas, não vai bem, na minha opinião. Não vai bem. Pode lotar templos, pode lotar estádios, pode lotar casas de shows, pode ter palcos maravilhosos, luzes, sons e tal, artistas maravilhosos. Eu tenho muitos artistas entre estes queridos e queridas, que são meus irmãos, meus amigos e tal, e eu os tenho como artistas, né? E eu não os classifico como gospel, nada, não, são artistas que disponibilizam os seus dons, seus talentos, suas habilidades, capacidades ao serviço, entendeu? Alguns ganham para isso, outros não, acho que todo mundo devia ganhar, entendeu? Porque são artistas, não é? Então, essa igreja não vai bem. Mas a comunidade de fé por exemplo, enquanto nós estamos aqui, acredite, há irmãos e irmãs reunidos, ajoelhados, orando por alguém. O nosso amigo Nino Ribeiro está lá no Dante Pazanese, do lado da cama de um doente, orando, impondo as mãos e ajudando uma família a se despedir do seu ente querido. Mano, isso está acontecendo agora, todo dia. Então, essa comunidade de fé vai muito bem, obrigado. Deus sabe lidar com ela. A comunidade de fé sabe que Deus ela tem, né? Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e dão ouvido à sua voz, entendeu? Então, é muito claro hoje, quando você bate os olhos assim, mano, nem Deus está falando e nem estão falando com Deus, porque nem é Deus e nem é ovelha, é qualquer outra coisa. É qualquer outra coisa, e que pode ser alguma coisa legal. Sim. Não estou dizendo que é inferno, diabo, não estou dizendo nada disso. Só que a comunidade de fé, ela lida nessa dimensão. E aí, meu amigo, é nos porões da China, é nos porões da Rússia, é lá onde você esteve na Nigéria, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar irmãos e irmãs que dividem o pão,
Gera vida, né? que geram vida, 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 vida o tempo todo. Então, essa igreja vai muito bem. Não se preocupe que, diria assim, Deus a ama, é dele. Jesus disse, a igreja é minha, eu vou estabelecer a minha igreja. E tipo assim, e o Pedro lá adiante diz assim, irmãos, vamos cuidar da igreja dele, não é minha. Então assim, essa igreja vai bem. Agora, a outra, ela se meteu em algumas enrascadas que cá entre nós, eu não vou ajudar a sair. Não vou gastar meu tempo nesse negócio. Eu não vou. Ainda sobre essa expressão, bora pra vida, né? Que ela pode significar pra mim, pra nós? Pra onde que é pra gente ir? Bora pra onde? Quando você diz bora pra vida? Então, o Bora pra Vida brotou no meu coração no momento em que eu fui acometido de uma enfermidade que podia ter me levado para a morte. E as ações que eu tomei, os movimentos que fiz, as orientações que recebi, me lançou para a vida, para algumas coisas, inclusive, que eu passei a gostar. Né? Que eu passei a gostar. Então, assim, foi um bora pra vida para mim mesmo, né? No sentido de... Meu médico me disse, você quer viver ou quer morrer? Eu falei, não, quero viver. Então bora pra vida. Então bora pra vida. A São Silvestre, então, foi consequência. Consequências do tipo, olha, você tem que caminhar, você tem que se exercitar. E Parar de sobreviver e começar a viver. Viver. E eu tenho para mim que não são poucos aqueles que precisam ouvir essa voz para si mesmo. Sim. Sabe assim? Porque há aqueles que têm uma queda pela morte e não morrem, porque essa é uma agenda de Deus, embora alguns tentam precipitar isso e tal, mas vivem, eu chamo de vidas com pouco significado, ou não aprofundam a existência. Então, o convite do Bora para a Vida é: cuide-se fisicamente, cuide-se mentalmente, cuide-se espiritualmente, cuide-se relacionalmente, cuide-se, né? Insira, inclua na sua agenda aquilo que de alguma forma te faz bem, que é um convite para a vida, que às vezes são atitudes muito simples até, que podem imprimir. E eu estou dizendo daquilo que eu faço, não estou inventando moda, não. Do tipo assim, pô, eu sou um homem urbano. Né? Eu me alegrava quando via uma rua sendo asfaltada. Tipo assim, mano, porque essa grama aqui, põe um concreto aí. Aí hoje eu olho para São Paulo e falo, mano do céu. Sonhei demais. Porque, tipo assim, a impermeabilização do solo é que provoca as enchentes, entre outras coisas. Se tem grama, se tem terra, não, há uma como é que chama? A terra absorve, mas não, você asfalta tudo, concreta tudo. Aí canaliza tudo quanto é rio. Mano, isso vai desembocar na primeira chuva em algum lugar. E eu tinha essa alegria. Quando eu me desperto para a vida e eu reaprendo que a ideia de Deus é um jardim e não uma cidade. Deus pensou num jardim quando pensou em nós. O jardim é democrático, o jardim é diverso, é plural, a beleza do jardim está na pluralidade. Quanto mais longe você vê o jardim, mais lindo ele é. Várias cores. Cores. E assim, então assim, esse foi o pensamento de Deus. Vida. Né? Então assim, para mim, o Bora pra Vida, para mim foi isso. Eu passei a ouvir pássaros na praça. Eu passei a observar as estações. Mano, nas nossas andanças, eu, Fernando Ed, o Fernando uma vez, né, fez a seguinte experiência. Pegou no final do outono, que as flores caem, no final do outono, aí ele começou, a gente passava pela mesma árvore, toda sexta-feira, que é hoje o dia que a gente caminha. Aí ele foi fotografando a árvore.
as folhas caindo, aí ela ficou sem folha alguma, aí depois começou Mano, o Fernando fez um trabalho assim, para nós, de observação da vida no nosso entorno. Então hoje quando eu caminho na praça, pisando em folhas e flores, eu falo assim, a vida se refazendo, isso aqui não tem nada perdido, está tudo sendo refeito. É os pássaros que vêm aqui, come e leva e planta cara dos... Percebeu? Então assim, eu ganhei uma visibilidade para a vida que eu não tinha. E outra, né? Andando, você vê o que você de carro não vê. Mano, é impressionante. Eu hoje caminho por lugares que eu só passava de carro, caramba, nunca vi essa casa, nunca vi isso, nunca vi essa árvore, nunca vi... Entendeu? E isso vai dando uma dimensão de vida, né? E aí eu costumo dizer assim, né? A expansão da vida, sabe assim? A vida é grande, aquela coisa você vai empurrando, ela vai... Não tem limite. Ao passo que a urbanidade nos colocou em prédios, em condomínios, em jaulas, sabe assim, a urbanidade para pseudo-segurança, pseudo-aquilo, e aí aquela coisa de ruas vazias, né, que são perigosas. Ruas que não tem perigo algum são ruas cheias. Sabe? O pessoal fala assim, Paulista fechada para carro. Não, Paulista aberta para pessoas. É outra coisa. Outro jeito de enxergar. É outro jeito, entendeu? É quase quando você vai... você está acostumado num trajeto, sempre do lado direito, né? E tem um dia que você fala, não, vou do lado esquerdo. Mano, é outra história. Então, assim, a vida, ela precisa ser explorada. Ela precisa ser milimetricamente observada para que ela ganhe em você a intensidade que a vida tem. Vai expandindo. Ela vai expandindo. Ela vai expandindo. Então, Bora pra Vida, para mim, é esse sem limite. Não, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Eu acho que assim, pra gente caminhar pro nosso encerramento, o que você acha que poderia ser um desafio que dificulta esse Bora pra Vida para nós hoje? Eu acho, Rodô, que é assim... Os piores obstáculos são aqueles que nós mesmos criamos dentro de nós. Gente, fim, valeu, até mais. Tô brincando. Arrepiei, sem zoeira. Então, assim, para mim, a grande viagem da vida é a viagem para dentro de si mesmo. Rubem Alves. Rubem Alves. Então, assim, e me lembro de um filme chamado Viagem Fantástica, que era a miniaturização de pessoas, cientistas, injetadas dentro de um corpo humano para chegar numa enfermidade de um ser humano e tal. E eles fazem uma viagem por dentro do ser humano. E eu nunca esqueço daquele filme. E eu fico assim... E eu que fui fazer terapia com 40 anos, né, e agora estou fazendo análise, que eu me tornei estudante de psicanálise de outubro para cá, para os meus projetos 70+, que eu estou no projeto de vida 70+. Estou me preparando para, né? Mas assim, cara, acho que o maior obstáculo pro bora pra vida é o que não se faz de bora para dentro. Então assim, é um mergulho, e aí eu costumo dizer assim, sozinho, não. Chama Jesus nessa história. Não vai sozinho lá. Não, não vai sozinho para dentro de você mesmo, que vai ser complicado. Você não vai dar conta. Que nós não prestamos. A gente vai assustar com a gente. Vamos. Aí você vai, chama Jesus para esse convite e vai, mano. Vai nos porões da alma, entendeu? Naqueles lugares lá onde o salmista diz que só o Senhor conhece, nem eu mesmo sei.
né? E quem vai te mostrar você? Ele. E ele é a E vai luz, dizer ele assim, vai iluminando as ilumina, diminua aqui, ó, calma, não é bem assim, vamos. E aí, a hora que você vem, né, para fora e para a vida, você vem com pilares, você vem com sustentáculos, entendeu? Para dar conta desse bora para a vida, que às vezes requer muito de nós. Por quê? Porque às vezes o bora para a vida é para um cara que teve um AVC e está com um lado paralisado, mano. Entendeu? Ou coisas... Acabou de ser demitido depois de ser CEO não sei da onde. Sabe essas coisas assim? O cara fala, mano, não tenho como. Tem. Porque todo ser humano carrega dentro de si tudo aquilo que ele precisa para aquilo que ele deseja. Todo ser humano. A gente que lidou com gente em situação de rua, a gente testemunha isso. Você pega o cara como se fosse um monte de lixo. Cara, você vai, aí o cara vem para fora, de repente, 3, 4 meses você vê, meu Deus, você não reconhece o cara. Aí o cara vem com umas ideias, vem com umas conversas. Então assim, o ser humano, por Deus, carrega dentro de si tudo que ele precisa para ser aquilo que ele quiser ser. Tudo. Só que a gente usa quanto disso? Segundo a ciência, nem 5%. Eita, glória a Deus, aleluia. Vamos então ser esses potenciais jardins que fomos criados para ser, né? Gente, muito obrigado, Brega, por ter topado estar aqui com a gente. Foi um privilégio para a gente poder te ouvir. Tenho certeza que esse podcast também, quem ouvir, vai ser muito tocado. Então, minha última fala é de gratidão mesmo. Obrigado por você que nos ouve, que nos assiste, e até uma próxima. Um agradecimento especial para o nosso querido Daniel Aba, que está aqui conosco hoje, gravando uns videozinhos e tá ali. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por chamar a gente para a vida. Isso. E por despertar na gente essa vontade de continuar buscando vida pra gente, pra quem tá junto da gente. Um beijo, gente, pra você que tá ouvindo. A gente vai disponibilizar cortes dessa conversa também em vídeo que o Aba vai produzir no nosso canal do YouTube, Refúgio Brasil, no nosso Instagram também, Refúgio Brasil. Instagram, com certeza. No Instagram do Brega. Põe como colaborador lá. Pode deixar. E obrigada, Brega, que alegria. Um beijão, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. E Bromeixo, bora pra vida. O Bromeixo, bora pra vida. Tá o nome, né? É isso. Bora pra vida. Aí quando for outro, Bromeixo é outro. Isso. Show.